muito claro no final da fala do Marcel Van Hatten que a ditadura hoje do judiciário é endossada, corroborada, apoiada, sustentada pelas Forças Armadas. Isso está evidente. O golpe foi dado e as Forças Armadas fazem parte do golpe junto com o gabinete do Alexandre de Moraes e dos demais ministros que ou apoiam ou se silenciam sobre tudo que aconteceu. Eu só faria uma correção na sua fala e talvez também na intenção do Marcel Van Hatten. Quando você diz as Forças Armadas, tem que se dizer que endossam a ditadura que a gente está vivendo, tem que se dizer as altas patentes, o generalato das Forças Armadas, né? Porque, ao meu ver, e que eu tenho ouvido, é que dos coronéis para baixo existe um sentimento de indignação muito forte. Mas há um paradoxo aí. Existe uma percepção, um princípio de hierarquia, todo mundo sabe, que é gigantesco dentro das Forças Armadas, não só no Brasil, como nas Forças Armadas no mundo, aquelas que se dignam do seu nome. Então elas obedecem quase que, em princípio, cegamente. Mas é difícil ser cego diante da realidade. O papel das Forças Armadas é garantir a soberania nacional, a segurança nacional contra inimigos externos e internos. Agora, quando esse inimigo se internaliza dentro das Forças Armadas e se coopta a partir do momento em que ele fica endossando uma ditadura contra a própria população brasileira, contra as garantias individuais de liberdade, como evidenciou o documento do Congresso americano ontem, que o Alexandre de Moraes falava, né, a gente vai falar sobre isso qualquer isso, vamos suspender os direitos individuais e as garantias constitucionais dos cidadãos. O que as Forças Armadas estão fazendo em relação a isso? Nada. Ela deixa, inclusive, que generais de alta patente tenham busca e apreensão acusados de maneira esdrúxula do golpe. O próprio ministro da Defesa, o Múcio, diz que não houve golpe, que houve uma baderna, que houve depredação de patrimônio público. Então, que tipo de ministério é esse? Que tipo de Forças Armadas é essas que recebem ordens diretamente do homem que está rompendo a Constituição, do homem que está abusando dos seus poderes, do homem que está perseguindo brasileiros a liberdade de expressão, colocando na cadeia gente sem o devido processo legal, censurando previamente, tirando contas bancárias, exilando praticamente pessoas. Ou seja, é esse o endosso das Forças Armadas à segurança nacional? Troca a segurança nacional e as garantias individuais constitucionais previstas em lei pela segurança de um juiz que está ultrapassando todos os limites para implementar uma ditadura no Brasil? Na Venezuela, que se coloca, que se arroga uma democracia, é assim. É a Suprema Corte cooptada, é o Congresso cooptada, os canais de comunicação cooptados e, last but not least, como toda ditadura, as Forças Armadas que garantem a segurança não do povo, contra o povo, a favor da soberania ditatorial de um governo ditatorial. Ou seja, as Forças Armadas no Brasil estão sendo cooptadas na mesma direção das Forças Armadas da Venezuela, contra a população. Quando você tem Forças Armadas, só para dar um exemplo, que abraçam a população que estava invadindo o Congresso Nacional, erroneamente, ao meu ver, para dizer que estavam provendo a segurança e mentindo aquelas pessoas, para prender aquelas pessoas, para que depois aquelas pessoas fossem condenadas a quase 20 anos de cadeia, sem individuação de conduta, sem o devido processo legal, a cada circunstância de cada pessoa, como se fosse manada, endossado pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, falar, não precisa de individuação de conduta. A condenação coletiva deve ser feita e as Forças Armadas endossam. Não existe, para completar meu raciocínio, meu comentário, não existe, numa abstração que se chama Estado, que deveria prover a segurança e o bem-estar social, alguém que não faça a segurança da força desse Estado. Se é um Estado soberano, se é um Estado democrático, se é um legítimo Estado democrático de direito, você tem que ter a força contra as forças de terrorismo e de crime que talvez queiram solapar o Estado. Mas no Brasil está se transformando aqui, se transformou mais uma vez na Venezuela. Essas forças armadas, essas forças de segurança que podem exercer o legítimo direito, note bem, de violência contra criminosos, se transformou numa ilegítima força de violência contra a população brasileira. É por isso a indignação do Marcel Van Hatten e é por isso
a indignação de todos nós nesse mundo invertido que se transformou a realidade brasileira, em que as Forças Armadas foram cooptadas por uma ditadura de toga contra as garantias constitucionais do povo brasileiro.